movimentos são as mãos invisíveis do Estado. Eu acho que aqui tem um debate bem teórico, assim, do que é Estado, né? Então eu vou falar de onde eu acredito que o Estado é. O Estado, ele é maior do que a estrutura executiva, legislativa e judiciária que ordenam, né, que colocam a ordem, né, nisso que a gente chama de sociedade. Para mim, o Estado inclui movimentos sociais, inclui sociedade civil, né, que é um conceito de Estado ampliado. Então, tem uma referência teórica por trás dessa minha concepção de Estado. Né? Então, quando a gente está disputando, enquanto sociedade civil, fazendo incidência política no Congresso, a gente também é parte do Estado, porque a gente está fazendo incidência para que as leis se alterem, para que as políticas públicas se alterem. Então, eu não sei se eles são as mãos invisíveis, eu acho que eles são parte, né, dessa estrutura de Estado ampliado que a gente tem nas democracias modernas, digamos assim, nas democracias pós-Revolução Francesa. Né? Sobre o que fazer na prática, eu acho que eu já falei disso nas duas outras questões. Eu acho que tem uma ação institucional, que é uma ação que nós aqui estamos nos propondo a fazer, se ocuparmos esse espaço no legislativo, que é promover políticas públicas, fiscalizar o Estado, disputar o orçamento público para que essas políticas públicas sejam efetivadas, mas tem também um debate que é de uma relação com esses movimentos sociais, dessa relação com uma disputa cultural que a gente precisa fazer e que o mandato parlamentar também é instrumento, né, para fazer essas disputas. Né? E isso inclui aquele debate da escola, da educação de gênero desde a infância, não só alterar as leis, mas ter uma disputa, né, na opinião pública para se fazer disso. Né? E pessoas eleitas, pessoas com mandatos, podem utilizar o mandato como um instrumento dessa disputa política da opinião pública. E aí, sobre a defensoria, o MP e as delegacias, se elas são machistas. As estruturas, elas são estruturadas pelo machismo, assim como elas são estruturadas pelo racismo. Então não tem muito como a gente dizer que esses espaços não são espaços de reprodução do machismo. Eles são. Só que a gente precisa, né, produzir ações para impedir que essa engrenagem machista continue se reproduzindo, especialmente em espaços que deveriam combater o machismo. Né? Como é que a gente faz essas engrenagens atuarem de outra forma? Por exemplo, colocando mulheres dentro delas. Por exemplo, colocando pessoas negras dentro delas. Por que a justiça brasileira é tão racista? Porque quem entra no judiciário brasileiro são os filhos da elite branca oligárquica brasileira. Na medida em que a gente começa a colocar pessoas negras comprometidas com a pauta antirracismo dentro do sistema de justiça, você não vai ter mais juiz pegando assim, olhando para a cara do réu e falando assim, 1 ano de prisão, porque o moleque estava lá com baseado. Por quê? Porque se o cara for negro, ele vai saber que o uso, né, que o baseado não importa a cor da pele dele. É a mesma coisa para as mulheres. Se a gente tem mulheres comprometidas com as pautas das mulheres, ocupando esses espaços da defensoria, das delegacias e do MP, as mulheres que são nossas aliadas, a gente começa então a enfiar um martelo, uma cunha, né, na engrenagem e evita que ela siga reproduzindo aí o machismo dentro dessas instituições.